Bom, então eu vou falar um segundo bom dia para iniciar a gravação e ficar um bom dia para quem assistir essa aula outro dia, né? Então agora sim, eu posso compartilhar o nosso slide com vocês. Aplicativo aqui. Pronto, entrou. Aí está. Então, o nosso estudo de hoje é um tema que eu já falei, um pedacinho, um tema do qual eu já falei um pedacinho, quando a gente estudou o positivismo e o naturalismo, principalmente o positivismo. Esse tema que a gente está vendo aí na tela, a existência de lacunas, foi discutido entre os positivistas, foi não, continua sendo até hoje, entre os positivistas e os naturalistas, e hoje os pós-positivistas, né, discutindo acerca da existência ou não existência de lacunas. E como já estudamos anteriormente, se a gente acha que o direito e o seu ordenamento todo consegue responder todos os problemas de falta de lei, de falta de norma, qualquer tipo de norma, então a gente acredita que o sistema jurídico está aqui, ó, ele é fechado, ele não tem lacunas, né? Então aqui, ó, não há lacunas. O sistema fechado é aquele que está completo, é aquele que responde a tudo. Vocês viram que eu coloquei aqui um bonequinho aqui, um emoticon, bem com cara de dúvida, né? Porque afirmar os dois extremos é duvidoso. O sistema é juridicamente aberto quando ele considera que não estão lá dentro todas as respostas, então é preciso buscar nas outras fontes. Vamos lembrar aqui que quando a gente estudou o positivismo, a gente estava falando da fonte legal, da fonte de normas postas pelo Estado de modo escrito, de modo positivado, de modo, pode até que não seja escrito, mas de modo inequívoco, né? Então, o sistema jurídico aberto deixa eu pegar o ponteiro aqui que chama mais atenção, aqui, canetinha apontadora. Então, está aqui, ó. O sistema jurídico ele seria, então, capaz de buscar em outras fontes, além da fonte legislativa, soluções para aquilo que não está legislado, né? Princípios, costumes, jurisprudência, doutrina, né? Então, nessas outras fontes, a gente encontraria a resposta. Já viram que essa discussão é estéril, né? É inútil, então a gente vai lá no artigo 4º da Lei de Introdução e encontra a solução dada por essa norma de regência, dizendo: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Aqui é importante verificar que uma boa parte da literatura jurídica mais antiga entendia que os princípios gerais de direito eram o terceiro método a ser usado, que esta sequência do texto da lei expressaria a vontade do legislador de que isso aqui fosse uma sequência hierárquica. Primeiro eu tenho que fazer o método da analogia, não deu pé para resolver a lacuna, arrumar um artigo, uma lei para aquele assunto que eu estou precisando, aí, se não deu pé, eu vou recorrer aos costumes, e aí, se eu não tive ali a solução para a questão, eu vou aplicar os princípios.
Mas esta aplicação hierárquica não é muito mais aceita. Os princípios gerais de direito passaram a ter um protagonismo toda vez que a gente precisa completar uma lacuna, né? Então, ele é muito frequentemente utilizado naquele conceito, naquela noção criada pelos pós-positivistas. Aquele conceito, aquela noção criada pelos pós-positivistas, de que os princípios são a regência maior de todo ordenamento. É deles que vêm as leis. É deles, ou falando diferente, é neles que deve desaguar a aplicação da lei. É o lugar onde deve se chegar, é a meta, né? Então, essa sequência aqui da redação do artigo 4º da Lei de Introdução é uma sequência já questionada, né? Muito bem. Aliás, deixa eu fazer uma pausa aqui, interromper esse compartilhamento, voltar lá na minha carinha. Estou vendo que a Carla, só agora, desculpe, Carla, eu não tinha visto que você tinha levantado a mão. Pode falar que o... Deixa eu ver aqui, eu acho que você escreveu, né? Carla, eu vou ler a pergunta dela. Seria a completude do ordenamento jurídico? É isso mesmo, né? Vou botar aqui um exatamente, o Carla, né? Você captou a ideia, até porque a gente já tinha estudado isso um pouquinho, né? Esse tema eu já tinha adiantado lá atrás, porque não precisaria perder tanto tempo aqui, né? Então, se os positivistas entendem que o sistema jurídico é completo, ou seja, a tese da completude do ordenamento jurídico, então não tem que se perguntar, não tem que se questionar sobre o ordenamento ter ou não ter lacunas. Essa pergunta não teria nem pé nem cabeça, porque ele seria entendido como completo, né? Então, antes de prosseguir nesse assunto, eu quero lembrar aqui uma organização do que a gente já viu da lei de introdução. Já estudamos o artigo 1º, o artigo 2º e seus vários parágrafos, e estamos agora estudando o artigo 4º, né? Eu não amarrei o nosso curso da matéria necessariamente pela cronologia da lei, né? Pela ordem dos artigos, mas coincidiu e que bom que foi assim, que fica mais organizado. Então, vamos falar, para ficar organizado, né, do artigo 3º, porque o conteúdo do artigo 3º está... Deixa eu até abrir aqui ele em qualquer lugar da legislação, né? Artigo 3º... cadê? Como é que eu faço isso aqui? Alt. Artigo 3º, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ele fala assim: ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Então, quer dizer, ninguém se desculpa, né? Ninguém se coloca fora da aplicação do texto da lei, dizendo que eu não sabia que aquilo era crime, né? Eu não sabia que aquilo era proibido na lei, e por aí vai, né? Então, vamos escrever aqui no quadro. Eu estava tentando colar o texto, mas não veio. Então, eu escrevo que vai mais rápido. Artigo 3º, né? Ninguém se excusa de cumprir
a lei alegando que não a conhece. Ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. O texto aí para vocês, ele está num bom tamanho? Né? Ou precisa... Acho que agora eu ampliei demais. Né? Então, voltando aqui, dentro desse artigo, nós temos o princípio da universalidade da lei. Né? E a gente já estudou o princípio da universalidade da lei quando a gente estudou as fontes do direito. Tá? As fontes do direito. A gente viu lá que o direito... Vou até botar aqui para ficar bem grande. Princípio da universalidade da lei. Saiu com um grifo vermelho, eu não queria tanto isso não, mas tá bom. Né? Então, guardem essa informação aí, porque eu não me lembro exatamente se eu coloquei no slide quando a gente estudou lá as características da lei. Né? A gente estudou o capítulo das fontes do direito e, dentro desse capítulo, um item muito importante que se a gente tiver, por exemplo, que examinar alguma coisa na nossa avaliação, né? Examinar alguma coisa sobre fontes do direito, isso seria um ponto muito importante para eu perguntar, para eu verificar. Então, fica aqui uma dica de prova, né? Qual é o princípio jurídico que está inserido no artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito? É o princípio da universalidade da lei, que a gente está vendo aqui. Né? Então, meus amigos, vamos voltar lá para o nosso slide. Agora ficou bem grandão aqui, ó. Né? Bem grandão. Ops. Vamos voltar lá vou fechar essa janelinha, tá? Que eu estou compartilhando. Cadê? Onde que eu fecho isso? É aqui, né? E a gente volta aqui de novo para continuar o estudo da anomia e integração. Então, a palavra anomia significa, como já disse algumas vezes, falta de norma, de ausência, acéfalo, né? Sem cabeça, sem líder, né? Essa exclusão, né? Essa negação. Então, quando a gente considera que, por exemplo, falta lei para regular alguma coisa desses voos comerciais que já começam a acontecer Deixa eu ligar aqui o som, que meu som tinha desligado, para a Giovana fazer a pergunta. Esses voos comerciais para fora da órbita, né? Então, ou as várias formas de fertilização artificial, né? As várias situações de adoção de crianças, a multiplicação de órgãos de seres humanos, de animais. Então, tem muito assunto que sempre vai aparecendo na ciência para ser normatizado, para ter normas. Né? Então, o que a gente vê agora é qual o método, né, da teoria do direito para a gente exercer, resolver esse problema. Né? Achar uma outra norma para colocar no lugar não é assim, de qualquer jeito. Então, essa metodologia agora a gente vai ver com as duas formas de integração, a autointegração e a heterointegração. Mas antes de sair de anomia e começar a falar da solução, que é a integração, diga, Giovana, você quer perguntar escrevendo ou perguntar falando? Eu já abri o microfone aqui.
Acho que o seu é que eu não abri, né? Deixa eu ver. Você que tem que abrir. Se você vai falar, você tem que abrir o microfone, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir seu microfone. Não, não consigo abrir, não. É você que tem que clicar aí para compartilhar tanto imagem quanto voz. É a diferença Agora, de abriu. antinomia e anomia. Então, peraí. Pergunta de novo mais alto. Bom dia. A diferença da antinomia e da anomia. Pela terceira vez eu peço que você repita. Desculpa. Diferença de... Cadê ela? Giovana? Ah, ela escreveu, preferiu escrever. O seu microfone estava bem baixinho. Eu até aumentei o volume do meu, mas não rolou, não. Né? Diferença de antinomia e eu acho que você digitou errado, é anomia, né? São duas palavras tão parecidinhas, né? Antinomia é o fenômeno de uma contra a outra, né? Uma norma está em conflito com a outra. A antinomia é solucionada com interpretação. Quando a gente tem dúvidas, por exemplo, como vimos na aula passada, se o Código Civil está em conflito com o Código de Defesa do Consumidor, quando a gente vê que as duas normas tratam de compra e venda. As duas leis dão soluções para situações de compra e venda. Né? Então, a gente estudou ali na aula passada o conflito entre as normas e a gente teve que, para chegar na resposta, se vai revogar ou não vai revogar, a gente teve que fazer uma certa interpretação do conteúdo com aqueles 3 critérios para avaliar se tem mesmo uma antinomia. Né? O critério da hierarquia, da cronologia e da especialidade. A gente, com esses critérios, fez uma interpretação, não fez detalhadamente, né? Eu já entreguei para vocês a interpretação feita para estudar o caso. Então, eu fiz com vocês uma interpretação do que cada norma faz, né? De o que cada norma quer dizer, e a gente chegou à conclusão que a antinomia ficou resolvida, ficou solucionada. Então, não tinha antinomia, não tinha conflito entre as normas. Agora, a gente está estudando esse outro termo, que é a anomia. É uma situação completamente contrária. Se na antinomia eu tenho 2 normas querendo tratar de um assunto só, na anomia eu não tenho norma nenhuma. É a falta de lei, ok? É a ausência da norma de qualquer nível, pode ser uma norma administrativa, uma norma legal, uma norma constitucional, né? Pode estar em qualquer um desses níveis normativos, né? Se tem falta de norma, aí a gente estuda nesse ponto aqui. Então, acontece a anomia. Beleza? Se não tiver beleza, você põe um dedinho assim no nosso chat, que eu repito de outro jeito e dou outro exemplo. Tá bem? Pode citar um exemplo? Posso sim. A Giovana parece que compreendeu. Valeu, Giovana. Se alguém tiver mais dúvidas, fala, como a Carla falou. Então, vou citar um outro exemplo de antinomia. Né? É de antinomia que você quer, Carla? Um exemplo de anomia. Né? A gente pega exemplos de anomia nas coisas mais contemporâneas, nas novidades que são trazidas pelos novos costumes. Né? A gente tem visto os novos costumes nas últimas décadas das pessoas homoafetivas não esconderem seus afetos, né? Das pessoas homoafetivas fazerem as suas uniões, não estão aí para esfregar, algumas até estão para esfregar na cara dos outros, mas estão aí para ter uma grande
quantidade estão aí para viver a sua vida discretamente, normalmente, como toda pessoa, né? E isso é uma coisa que não acontecia em décadas muito atrás, né? Mas nos últimos anos é uma novidade de costumes. Outra coisa que vem sendo também diferente, não vem lá dos costumes, vou dar um segundo exemplo, são as questões da tecnologia, né? Veja, por exemplo, o pagamento de alguma compra com a simples aproximação do cartão. Então, essa aproximação do cartão é um gesto que substitui a assinatura. Onde está a minha concordância com a compra e venda se eu não assinei nem falei nada, né? E nem digitei nada, porque a digitação já é considerada assinatura, né? Então, aquilo ali é o quê? A gente não tem certeza, não tem uma norma específica dizendo que aproximar o cartão equivale à assinatura. Talvez agora até já tenha, né? O Banco Central, que regula as atividades econômicas das instituições financeiras, talvez até já tenha feito uma regra sobre esse item. Então, você vê que é uma novidade, é uma coisa que ainda não tem muitas normas, né? E por aí vai, né? Todas as novidades da tecnologia, agora a gente vai ter que enfrentar essa maravilha chamada inteligência artificial, né? Que pode ser também, ao mesmo tempo que uma maravilha, uma armadilha, né? Então, muitas indagações sobre o que pode, o que não pode, tem que ser legislada, porque temos aí um caso de lacuna, né? Então, gente, lacuna é exemplificada, a anomia pode ser exemplificada com quase todas as novidades que acontecem. Novos tipos de governo, novas tecnologias, novas organizações familiares, né? Então, novidades sempre são acompanhadas pelo direito, primeiramente com os princípios, segundamente com novas leis. Mas antes de ter princípios e de ter leis, a gente tem que fazer, então, o procedimento que a teoria geral do direito dá para nós, né? Que é aquele artigo 4º que a gente acabou de ler, dá para nós. E com essa tarefa que a gente tem a fazer, nós temos 2 instrumentais principais dados pela teoria geral. Um é a integração com algum recurso, com algum remendo para a gente fazer um sinônimo um pouco mais ilustrativo, alguma emenda, algum remendo vindo dentro do próprio ordenamento legislado, que se chama direito objetivo. Então, a gente vai lá no acervo de leis que a gente tem, pega uma outra lei que dá para adaptar para aquela situação, e temos, então, a autointegração. Agora, se eu não conseguir solucionar buscando um recurso dentro do próprio ordenamento, então eu vou ter que sair dele e procurar outras fontes, né? Para o pós-positivismo não é nem sair, porque as fontes todas estão dentro do mesmo lugar, no mesmo ordenamento. Mas o positivista estrito só vê a ordem legislada e o resto são fontes do direito. Mas então, se a gente tem que ir às outras fontes, aí a gente fala que é uma heterointegração. Então, repetindo, autointegração e heterointegração. Vamos ver isso escrito? Quem quiser escrever um pouco mais também, vamos colocar aqui, compartilhar com vocês o nosso slide. Então, prosseguindo aqui, 1, 2, 3, está aí. Conceito escrito, eu já mandei ontem
pelo Luca. Muito obrigado, Luca, por me ajudar esse semestre todo com a comunicação, né? Agradeço também ao Gabrielzinho, que não está aqui para assistir a aula agora, que eu vi que ele não está linkado, mas se você tiver, Gabriel, vendo a gravação posterior, deixo aqui o agradecimento, né? Por dar essa mãozinha aí na organização Deixa eu olhar aqui que alguém mandou uma mensagem no chat, fez um plim na minha caixinha de som. Foi o Luca, imaginei. Então, vamos falar aí, vamos voltar. Deixa eu pegar o meu ponteiro aqui. O meu ponteiro já está aqui. Então, o conceito para você colocar aí na sequência, né, é a autointegração. Então, o que é? É o procedimento de fazer o que está lá no artigo 4º, analogia, princípios gerais de direito, né? Só não está com os costumes. Autointegração. As lacunas são completadas com o próprio sistema jurídico, com recursos da própria fonte. A analogia é feita, é o processo de aplicar outra lei. Eu, Letícia, que sou pós-positivista, e até porque eu estou viva, então eu estou vivendo esse momento de agora, né? Incluir aqui os princípios. Atenção, atenção. A maioria dos livros, inclusive Paulo Nader, que eu indico sempre, não entende assim, tá? De colocar os princípios aqui na autointegração. Prefere colocar aqui embaixo, na heterointegração. As lacunas são preenchidas com auxílio de normas ou preceitos de outra fonte do direito. Então, qual é essa outra fonte? O costume. Por que eu deixei os princípios aqui dentro? Porque eu entendo que os princípios são as normas maiores. Os princípios são normas que, a meu ver, já estão dentro do ordenamento do direito, já estão dentro do direito objetivo, né? São eles que dão origem às leis para a gente fazer o quê? Analogia. Então, não há por que ele ser considerado uma fonte terceira, uma fonte outra. Tá? Mas não tem problema não. Onde quer que você coloque os princípios, não tem problema de se bloquear por essa teoria. O importante é aplicar os princípios. Então, estão aí os dois conceitinhos, e aqui uma figurinha um pouco irônica, para a gente ver como é que faz a analogia. Então, o que é analogia? Analogia, golinho d'água. É uma atividade, tá, gente? É uma técnica do aplicador do direito, do advogado, do juiz, do estudioso que produz a nossa doutrina, né? Aqueles que fazem a nossa literatura, que questionam os assuntos nos nossos congressos, né? Então, esse método é o seguinte: a busca de aplicar uma norma. Deixa eu ver se eu botei conceito. Não coloquei, não. Então, eu vou ditar aqui um conceito. A analogia vou até colocar a minha cara na tela, a minha cara para o tapa. Cadê? Está aqui. Vou botar minha cara tapa, já que eu vou ditar alguma coisinha, a gente varia de tela para você não dormir, ou pelo menos tentar. Analogia é o método pelo qual o operador do direito, é o método pelo qual o operador do direito aplica
uma norma do direito legislado para, vírgula, por comparação, vírgula, usar uma lei semelhante ao caso não legislado. Semelhante ao caso não legislado. Muito bem. Quem não conseguiu anotar, depois eu vou mandar a gravação, ou o link da gravação que se manda, né? E você volta esse vídeo, tá bom? Esse é o ponto positivo do vídeo. Então, vamos ver o que tem que fazer na analogia. Primeiro, a gente tem que ter certeza de que está faltando norma, de que o legislador não dispôs em alguma norma sobre aquele assunto. É preciso verificar todo o ordenamento com muita precisão, né? E com muita atenção, muita profundidade, e ter certeza de que não se trata aquilo que eu estou achando que está sem lei, que não se trata de algo que já está na legislação. Por exemplo, eu falei aqui sobre viagens de empresas particulares, né? Ainda não tem nenhuma brasileira, mas pode ser que o Elon Musk ou então outros empresários comecem a vender, comecem a comercializar, anunciar, fazer marketing no Brasil, né? Para esses passeios de poucos minutos fora da órbita, né? Na verdade, isso é um ensaio, né? Isso é treinamento com cobaias assumidas, né? Então, isso poderia ser regulado, exigido, verificado com as leis do direito do consumidor? Eu entendo que sim, né? Transporte aéreo, seja um pouquinho mais longe, seja um pouquinho menos longe, ele, ao meu ver, é legislado, né? Então, é uma aparente falta de norma, né? É uma aparente ausência de norma, mas não é, né? O legislador não precisa legislar sobre isso especificamente. Não existe um silêncio do legislador, né? Ele já tem norma em algum outro lugar, né? Então, a primeira coisa importante para se verificar é o conjunto das leis. A segunda coisa que a gente verifica quando está fazendo analogia é quando há uma lei que não é exatamente para o caso, mas eu vou buscar uma outra parecida. Então, voltemos ao ao exemplo de produção de clones, né? De órgãos humanos ou de órgãos animais, né? A clonagem de órgãos, até onde isso pode, se não pode, o que está legislado sobre isso. Então, é um assunto ainda com muitas lacunas, né? Então, a segunda coisa que a gente faz quando opera uma analogia é verificar a semelhança do meu assunto que está sem lei, por exemplo, clonagem de órgãos, seja humanos, sejam não humanos, né? Eu vou verificar o que tem na legislação, porque tem que resolver agora, eu sou a juíza do caso, eu tenho que pedir agora, porque o meu cliente está com esse problema. Então, possa eu estar em qualquer lado
das partes envolvidas, né? Eu tenho que achar uma solução. Então, a segunda coisa que o operador do direito faz é pegar o livro de doutrina, pegar o texto da legislação, pegar as aulas, os cadernos que ele usou, pegar tudo que tiver escrito sobre aquele assunto, sobre aquela lei que eu estou pegando emprestada, e ir lá ao fundo, se eu estou usando uma lei de direito civil, se eu estou usando uma lei, se eu estou usando algum texto constitucional, né, porque aí é uma questão da dignidade humana, a questão de clonar os seus órgãos, é como que fazer uma xerox de Letícia, ou então de um fígado de Letícia, para vender para alguém, sei lá, nem sei quais seriam as intenções, né? Então, eu vou pegar e eu vou analisar qual é a intenção dessa lei aqui que trata do comércio de bens, do comércio de coisas, e não de pessoas. Qual que é a ratio legis? Escreve aí no seu caderno. Vou até escrever aqui no quadro para você. Ratio legis. A gente já viu essa palavra antes. Cadê? Quadro branco. Compartilhar quadro branco. A Clara está entrando. Bom dia, Clara. Senti sua falta na aula passada. Limpar comentários, limpar tela. Então, deixa eu escrever essa expressão aqui. A gente já andou usando na sala de aula, mas eu vou escrever de novo. Ratio legis. Tá? Essa expressão é muito importante. Guarda bem. Não sei se está bem grandinha aí para você enxergar. Vou chegar aqui para o meio, né? Ratio legis é aquilo que eu vou buscar quase sempre que eu estou fazendo qualquer aproximação. O quadro não abriu? Vocês não estão lendo, não? Abriu agora? Obrigada. Né? Então, eu poderia até ter escrito aqui no chat mesmo, né? Ratio legis. Tinha que estar entre aspas, porque isso é latim. Né? Então, pronto, lati aí para todo mundo agora. A ratio legis é a intenção do legislador, é a essência do artigo, é o bem jurídico tutelado. Quando eu tenho que achar qual que é o desejo do legislador, eu tenho que achar o que ele está protegendo, o que ele está tutelando. Né? Bem jurídico tutelado. É isso que é a ratio legis. Dá para traduzir assim. Traduz ao pé da letra não, que fica muito esquisito. Ratio legis é a razão da lei. Se bem que legis não é lei, né? Lei é lex, né? A razão da legislação. É muito ao pé da letra, é muito mal feita essa tradução. Então, é o bem jurídico protegido. Essa é a segunda coisa que a gente vai buscar quando está fazendo analogia. O bem jurídico que era protegido lá naquela lei que já está escrita, que já está pronta, é o mesmo bem jurídico que está precisando de regulação. Né? Eu estou tutelando, por exemplo, quando eu falo das novas estruturas familiares que a gente passou a adotar nas últimas décadas na nossa legislação, né? Elas têm muitas lacunas ainda, a palavra agora caiu perfeita, elas têm muitas lacunas ainda quanto aos direitos de todos aqueles entes que se consideram uma família, né? E que muitos interpretam a Constituição ao pé da letra, então diz que aquilo ali não está na lei, aquilo não é família. Então, aonde que eu vou buscar uma lei e eu vou ter certeza de que a lei que eu busquei é a lei certa para aquele assunto? Eu vou, então, comparar a razão de ser, o bem jurídico protegido, vamos imaginar, família, que é naquela legislação, que está dentro daquela leizinha, e ver qual é o bem jurídico que eu quero proteger. No caso
a priori, a princípio, não legislado. É família também? Eu quero entender que aquilo é família, então já tenho a essência, eu já tenho o principal para aplicar, para fazer a integração. Então, vamos ver o slide ali. Vamos compartilhar de novo o aplicativo da nossa tela. Não, não é essa aqui, não. Essa de cá. Ai, que bonitinho. Eu botei a aguinha para beija-flor e ele está indo na coisinha que eu botei ali na janela. Então, vamos lá. Esse desenho horroroso aqui, né? Vamos imaginar que o bem jurídico tutelado não seja o patrimônio, o dinheiro, mas seja, por exemplo, a família, como agora eu dei exemplo, né? Mas para ter certeza disso, aonde que a gente foi? A gente não pegou uma coisa assim e comparou com a outra de qualquer jeito, né? A gente foi lá na lei, foi lá na doutrina e estudou quais são os requisitos para a constituição da família, o que é uma família, né? E viu as características todas e leu a doutrina de direito de família para chegar, então, nesta frase que está aqui em cima. Ubi, idem, ratio, legis, ibi, idem, legis, dispositio. Então, já está a tradução aqui embaixo, né? Eu tive tanto trabalho para escrever ratio legis e estava aqui já no slide. Onde há a mesma razão, deve haver a mesma disposição de direito. Então, a frase que quase sempre a gente fala, eu pus no latim, gente, porque é muito usado no latim quando a gente faz assim uma redação, uma petição judicial, um recurso, aí é comum, um parecer jurídico, é comum essa frase ser usada. Na verdade, a gente chama de brocardo latino. Muito bem. Finalmente, a gente tem mais um requisito aqui, trazido pela doutrina e não pelo artigo 4º da Lei de Introdução, para fazer uma boa integração. Então, o que é integração mesmo? Aqui, ó, atividade integrativa legal, né? Integração é o que a gente está estudando agora, é a tarefa, é o trabalho, é a tecnologia que o direito construiu para solucionar os problemas enquanto eles não estão legislados, para preencher as lacunas, tá? Então, a doutrina diz que há que se avaliar a questão com equidade. O trema não existe mais, essa palavra tinha aqueles 2 pinguinhos em cima do U, que se chama trema, mas, por favor, não falem equidade, está errado, tá? É equidade, o som do U aparece. A equidade é legal quando a gente encontra dentro do texto da lei as soluções que a gente precisa. Vamos dar um sinônimo primeiro, né? O que é equidade? Isso vem do latim equitas. Equitas se escreve quase igual essa palavra aqui, né? Se escreve aequitas, né? Se escreve com aquele A agarradinho no E. Né? A equidade significa senso de justiça, senso de equilíbrio. Se você não quiser pegar essa palavra aí com sentido jurídico, fale, por exemplo, no sentido da biologia, da veterinária, aquele animal, aquele cavalo, ele tem um grande senso de equidade. Significa equilíbrio, né? E daí muito se usar para alguns animais o termo equinos, né? São aqueles
animais que são fortemente habilitados, né, de equilíbrio. O que é a equitação? Né? É a arte de se equilibrar sobre camelos, cavalos, bois, né? Sobre quadrúpedes, de modo geral. Então, o aplicador do direito, ele tem que se equilibrar. Alguém já viu no seu computador, ou até numa mesa de som do DJ, o equalizador? É a arte de equilibrar graves e agudos e os semitons entre graves e agudos, né? Então, a equidade legal é o equilíbrio que a gente tem que ter, buscando o que a lei oferece, né? É contida no texto da norma, que prevê várias soluções, devendo o julgador, não só julgador, tá? Qualquer aplicador, o julgador optar com equilíbrio. Deixa eu dar um exemplo. Já dei conceito, agora vou dar exemplo. A lei fala assim, para os casos de crime não, para os casos de contravenção, ou para os casos de infração do menor infrator, né, o juiz poderá aplicar alternativamente as penas seguintes, uma ou mais penas seguintes. Aí põe lá serviços comunitários, trabalhos comunitários que podem ser esse ou aquele, ele é pichador, ele vai ler na instituição de idosos, vai fazer leitura para idosos, né? Pode ser que seja melhor, ele é muito rico, paga a multa, vai doer no bolso, né? Se bem que multa dói mais no bolso do pobre, né? Então, aí olha a minha equidade errada. Então, a gente tem que encontrar o equilíbrio para saber qual a melhor norma que nós vamos aplicar, né? Não, você é infrator do trânsito, você vai para o curso, vai ter que fazer cursinho. A sua pena, então, é melhor você estudar de novo a legislação do trânsito. Então, quando a lei dá várias soluções para a gente, nós temos que escolher aquela que melhor se encaixa. Então, é interessante ver que não é bem uma lacuna que a gente está resolvendo aqui, não é, gente? A lacuna é só da falta do equilíbrio, porque o legislador ele deu várias soluções para o problema e o que ele não deu foi o bom senso para a gente escolher. O bom senso a gente tem que ter com a experiência profissional, com o estudo profundo. Então, o que está faltando aí? Qual que é a lacuna? A lacuna é de como integrar, né? É do que escolhe, de como ter equilíbrio para decidir, né? A equidade judicial. Aqui, então, o juiz ele vai ter que fazer um pouco mais de manobra, de jogo de cintura. Vamos ler. É aquela equidade em que a lei explicitamente outorga ao julgador criar a melhor solução. Então, não está escrito na lei. Ele vai ter que encontrar o que é que ele interpreta daquilo ali. Por exemplo, está escrito que aquele responsável que cometer maus tratos contra o filho pode perder o poder familiar, né? O que é maus tratos? É obrigar a criança a comer todo dia verduras e frutas, né? É dar para ela só comida saudável e não deixar ela comer McDonald's? Tem aquele outro que esqueci o nome, King,
esqueci o nome, acho que é Burger King, né? Tem muitas marcas aí famosas de lanches, né? O Bob's, aqui em Niterói, o Bob's existiu, eu acho que ainda existe. Então, eu só quero dar, agora vou inverter, eu só quero dar junk food para o meu filho. Eu só vou alimentar ele com o que ele quiser, batata frita, franguinho frito, nugget, que nem é comida, é resto de carne moída com temperão, com um monte de tempero, né? O que eu vou dar para o meu filho, né? O juiz pode entender que isso é maus tratos? E estuprar o meu filho é maus tratos? E queimar a mão dele com cigarro, com ferro de passar roupa, é maus tratos? Então, a gente tem que dar algumas vezes para a gente que estuda a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente é que vai ter que estudar caso a caso o que é maus tratos. Não dá para fazer uma lista de tudo que é maus tratos. Então, a equidade aqui ela é mais importante. Aqui, eu realmente vou ter que criar uma solução. Então, finalizando esses dois conceitos, a equidade legal é uma situação em que tem até muita lei escrita. A ausência aí é mesmo de como que eu escolho, né? Agora, a judicial parece mais um processo de interpretar, porque o legislador escreveu, né? Maus tratos. Então, eu tenho que me aprofundar naquela expressão, porque ela é muito ampla. Então, a palavra em si, o termo da lei em si, já é mais vazio, já é mais lacunoso, né? Então, a equidade é mais um instrumento, deixa eu voltar aqui nossos slides, além desses três que estão aí no artigo 4º, é mais um instrumento para ajudar a solucionar os casos de falta de norma ou até de dificuldade de interpretar uma palavra, um termo que está dentro da lei. E com isso, meus amores, deixa eu interromper aqui o compartilhamento. A gente entra. Um golinho d'água. A gente entra no último assunto e agora que eu vi, minha caixa de som desligou. Tinha aqui uma mão levantada da Raíssa há 10 anos atrás. Ela levantou a mão às 9h10. Não, então foi agora mesmo, né? E ela fala, prof, esse slide está na unidade 12? Essa página não está para mim no slide que foi enviado pelo Luca. Ah, então essa página já deve ser, Raíssa, do meu PowerPoint mais velho. Eu não mandei o atualizado, eu estou exibindo o atualizado para vocês. Então, ainda hoje, se bem que eu vou sair daqui correndo para a feira, talvez hoje de tarde eu atualizo a remessa para o Luca. Tá? Aí, Luca, por favor, se você ainda me ouve aí, depois você compartilha com a galera, com os colegas. Tá bem? Então, eu atualizo. Obrigada por falar, Raíssa. Então, vamos lá. O último tema que a gente está estudando, talvez já tenha até sido estudado por alguns de vocês, caso alguém já tenha feito o dever de casa. Estava querendo tentar abaixar a mão. Ah, é aqui. Não, agora eu ergui a minha mão, ao invés de abaixar a mão da Raíssa. Ah, agora sim, aprendi como é que faz. Eu sempre esqueço, quando eu fico muito tempo sem usar o AVA, da aula por aqui. Então, olha aqui. O tema que a gente entra agora, talvez já esteja todo estudado por quem já produziu o dever de casa, o exercício que vai valer ponto para o semestre, né? 2 pontos, é coisa para chuchu, né? Então, faz bem feito, senão você fica só com nota 1, só com nota meio, né? Então, eu verifico mesmo, vou ficar lendo tudo, mas eu verifico se você pôs ali receita de bolo, se você abordou todos os pontos,
se não virou um resumo quase que telegrama, né? Eu preciso da sua leitura, eu preciso da sua escrita, para ver que você aprofundou. Mas então, eu vou agora começar, né? São 9 horas, metade da aula para anomia e integração, e a outra metade para hermenêutica e interpretação. Então, vamos lá. A hermenêutica e a interpretação são irmãs, né? Uma só existe por causa da outra, mais que irmãs, né? Talvez aí aquela história romântica, e aí romântica no sentido antigo do estilo literário, de amor romântico, né? Um não poder viver sem o outro. Bom, a hermenêutica é o trabalho que nós, profissionais do direito, estudiosos do direito, trabalho que nós fizemos de organizar a interpretação da lei. Para a interpretação ter método, ter técnica, né? Assim como o médico tem método e técnica para interpretar uma doença, se essa febre é disso ou é daquilo. É muito interessante quando eu vou na minha acupuntura, né? E aí eu falo assim com a doutora: eu ando com muita dor de cabeça. Aí essa semana eu tive muita dor de cabeça. Aí ela vai me perguntar: como é que é essa dor de cabeça? É na nuca? É aqui na fronte? Né? É latejando aqui em cima? Aí ela vai, é uma dor de cabeça miudinha o tempo todo, ou é aquela dor de cabeça que aparece lancinante. Então, o que ela está fazendo? Ela está usando métodos, assim como os médicos também fazem, né? Isso aí acho que chama anamnese, analisar os sinais, né? Então, nós também temos técnicas para fazer, digamos, a anamnese da lei, para interpretar a lei de modo adequado, né? E a hermenêutica é que produz essa técnica. Aí, na hora que a gente vai aplicar a lei, o profissional que é mais da prática do que da ciência, ele vai usar esses métodos, então ele vai fazer a interpretação. Resumindo, a hermenêutica é a técnica que produz... então, vamos falar diferente. Hermenêutica é a parte do direito que produz técnica, que produz método. Para quê? Para a gente interpretar o texto da lei, para a gente pegar o texto da norma, do contrato e tirar as dúvidas e interpretar o que está querendo ser dito pelo legislador. Ou o que eu tenho que readaptar para hoje, porque a lei pode ser muito antiga e o que ele quis dizer não se ajusta mais ao que a gente quer agora. Então, vamos olhar os conceitos que os nossos doutrinadores... Vamos colocar aqui no quadro novamente o nosso aplicativo. Vamos ver o conceito que os nossos doutrinadores trazem sobre hermenêutica e interpretação. Tá aí. A hermenêutica... Espera aí, eu acho que eu coloquei primeiro o conceito de interpretação. Deixa eu ver aqui na frente. Não coloquei, não. Então, vamos voltar. Eu não coloquei o conceito de hermenêutica. Então, vamos voltar aqui, né? E não tem problema. Então, a hermenêutica a gente estuda com mais profundidade só em mestrado, em doutorado, né? Que é quando a gente vê como que se faz os métodos. Aqui, a hermenêutica, portanto, vai permitir que a gente descubra... Interpretar é descobrir, então a hermenêutica vai dar métodos para a interpretação, né? Então, interpretação é descobrir o sentido e o alcance da norma, procurando a significação dos conceitos jurídicos. Esse conceito é da Maria Helena Diniz, né?
Então, a hermenêutica vai dar... Peraí, acho que o meu gato está chorando, só um minuto. Tá choramingando, mas eu acho que está acontecendo nada, não. Vamos ver se vai continuar. Porque ele, geralmente, quando ouve a minha voz, eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou fechar minha janela que fica no escritório, que aí ele não escuta a minha voz. Eles, né, são 2 gatinhos que eu tenho, eles não escutam a minha voz e não ficam choramingando a minha presença. Voltando ao estudo, então, estudando esses conceitos, né, a interpretação vai, com os métodos da hermenêutica, fazer 2 coisas: buscar o sentido e o alcance da norma. O que a gente quer quando a gente lê o texto da lei? Essas 2 coisas. Esse mesmo sentido aparece no conceito do Paulo Nader: fixar o sentido, fixar o alcance. Vamos olhar aqui a figurinha para ver, aqui, interpretar, tá aí, o resumo do resumo. Aqui, 2 conceitos por extenso, e aqui, o resumo do resumo numa pílula homeopática para você memorizar a telinha, né? Interpretar é buscar o sentido e o alcance. E aqui eu fiz uma figurinha para ficar mais explícito ainda, né? O sentido é o lugar lá longe que eu quero alcançar. Esse meu canhão está meio jurássico, eu vou procurar alguma coisa eletronicamente mais moderna para colocar aí, mas buscar o sentido é calibrar até onde o meu olhar vai chegar. No caso aqui do canhão, até onde a bala do canhão vai chegar. Né? Agora não tem nem canhão quase, né? A gente tem drone, né? Então, até onde não, desculpe. O que eu quero alcançar? Qual é o bem jurídico para o qual eu estou olhando? Aqui, esse eu aqui, o canhão aqui, é o texto da lei, né? Eu vou até melhorar, vou escrever aqui, lei, né? E trocar, vou melhorar isso aqui para o semestre que vem. Então, o alcance é até onde a norma chega. Deixa eu parar aqui um pouquinho e dar um exemplo prático. Vamos olhar minha careta de novo, né? Eu tenho, por exemplo, uma norma que trata de imposto. A coisa que mais dói no nosso bolso é pagar imposto. Dentro dos boletos todos que a gente tem para pagar, um monte deles está cheio, um monte não, quase todos estão cheios de impostos. Eu vou pegar aqui um exemplo do direito de empresa. Vamos imaginar os benefícios tributários que uma norma jurídica dê para o micro e o pequeno empreendedor, né? Então, eu estou visando o lugar que eu quero chegar, o lugar que o legislador objetiva é o bem-estar e o desenvolvimento e o incentivo ao pequeno empreendedor, né? Ao micro e pequeno empreendedor. Com isso, eu já sei essa é a ratio legis, é o bem jurídico que eu quero proteger, né? Agora, aí ela vai fazer o que a norma? É uma norma tributária. Ela vai dar isenção de alguns tributos, né? E aí, eu sou sócia de uma empresa que é uma empresa do ramo, que não é uma micro e pequena empresa, já é uma grande empresa com ações, né? Essa norma jurídica me alcança? Não. Então, o bem jurídico, a ratio legis que o legislador teve, o bem que ele quer tutelar, que ele imaginou quando ele fez a norma, é a calibragem do sentido da norma que eu tenho que procurar, né? Agora, se a minha empresa, se a empresa do cliente não é micro e pequena empresa, a norma jurídica não vai chegar nele, né? Não vai alcançá-lo. Então, é isso que é interpretar, grosseiramente, é buscar o sentido, buscar o alcance. Vou dar mais um exemplo que é muito usado
no direito penal, né? Fulano cometeu um crime qualquer. Não, vamos interpretar a lei. A lei trata, por exemplo, do crime cometido o homicídio cometido pelo policial quando ele está realizando a sua ação. Não quando ele está em casa, a paisana, quando ele está levando a filha no colégio ou viajando com ela para a praia, para a serra. Estamos aqui nas mãos com um texto de lei que trata dos crimes cometidos pelos policiais, pelos oficiais, no exercício da sua atividade, né? Só que o meu cliente não é policial. Ele também cometeu homicídio. Ele estava naquela mesma situação, mas ele também cometeu um homicídio, né? A norma vai alcançar ele, essa que eu estou estudando, que trata do homicídio cometido pelo policial. Então, eu estou calibrando a minha interpretação da lei, né? O meu tiro, meu olhar do texto da lei, e eu achei qual bem jurídico. Tutela, ratio legis, tutela da vida. Naquele artigo que eu estou estudando, é a agressão à vida feita por quem? Pelo civil ou pelo policial? Então, eu miro, o bem jurídico vida, mas tem alguma outra coisa na norma que diz, não, essa norma não te alcança, né? Vamos tirar o policial, vamos falar militar em situação de guerra, né? Se aplica para mim? Não, eu não sou militar, né? Então, o Código de Processo Penal Militar, nem estou falando mais do homicídio, estou falando agora do procedimento, o processo penal militar, né? Daquele que, para saber se ele cometeu mesmo um crime que ele podia cometer ou se ele não estava, ele é militar, mas ele não estava em situação de guerra, ele matou a esposa dentro de casa. Matou o vizinho que estava invadindo a casa dele. Ele estava na guerra? Não. Então, a norma é a mesma pessoa, mas a situação já é outra. Então, já mudei um bocadinho o exemplo. A norma é dirigida para aquele sujeito? Foi ele que cometeu homicídio? Foi. Matou um invasor ou matou a esposa? Mas ele estava na condição de militar ali? Não. Não, ele não estava no exercício das suas prerrogativas, né? Então, pode ser que a pena seja maior ou seja menor, aí não sei. Entenderam? Então, sentido e alcance. Enquanto ainda não rolou nenhuma pergunta, vamos lá, vamos voltar e compartilhar aqui o conceito novamente e essa figurinha. Então, quem quiser entender melhor essa diferença dessa explicação, desses exemplos, pode voltar aqui no conceito, né? Ler também o conceito do Paulo Nader e ler conceitos de outros autores, né? Quase todos vão falar, talvez com outras palavras, o que é um ponto, o que é chegar no sentido e chegar no alcance da norma. Minha água está acabando, minha garganta está secando. Pronto, golinho d'água. Vamos em frente. Aqui nesse slidezinho, deixa eu ver o que vem depois, o texto do artigo. E aí as técnicas que são o dever de casa. Aqui, gente, nesse slide você tem um resumo do dever de casa, tá? Então, eu já estou te adiantando aqui, ó, uma fala pequenininha, um conceito pequenininho, né, de cada tipo de interpretação. Aí, o que é uma lógica, interpretação histórica, tá tudo aqui resumidinho. Ih, esse slide está feio aqui. Vou consertar depois, não está bonitinho aqui, não. Talvez até eu já tenha consertado, uma vez que eu mandei o arquivo anterior. Talvez aqui também esteja velho. Então, ó, aqui termina. Acho que esse é o último slide. Não vou clicar de novo, não, porque senão sai da exibição. Deixa eu voltar.
Então, esses slides todos aqui, ó, você vai usar para estudar em casa, tá? Porque aqui já está tudo conceituado, tem um monte de exemplos, né? Tá bem mastigadinho. Então, você pode fazer até o seguinte, ó, vou dar uma sugestão daquele que vai fazer o dever de casa, vai fazer o trabalho para nota, bem feitinho, estudando, não é só para me entregar, né? Leia primeiro esses slides aqui, que eles são um resumo, vai te dar uma ideia geral, e aí quando você for ler seu livro de preferência, aliás, não é livro de preferência não, né? É o capítulo do Paulo Nader. Então, quando você for ler o capítulo dele, ou o pedaço do capítulo, né? Você vai passar igual água, o texto vai ficar tranquilo, tranquilo, né? Então, pronto, deixa eu voltar aqui no ponto, deixa eu ver aqui, no último ponto desta manhã, né? Então, acho que vamos até acabar um pouquinho antes das 10 horas. Os juristas, deixa eu desligar aqui um pouquinho, interromper compartilhamento. Vamos olhar para a minha careta novamente? Ah, estou eu aqui. Tem uma perguntinha aqui, deixa eu ver. A Carlinha de novo. Letícia, até qual artigo da lei de introdução vai cair na prova? Ô Carlinha e todos vocês, a gente só vai estudar 5 artigos, né? No programa antigo, a gente estudava o artigo 6º também, mas ele é muito denso, ele tem muita coisa, ele leva quase umas 3 aulas para ser estudado. O artigo 6º é coisa para caramba. Então, a gente vai só até o artigo 5º, tá bom? Que é o artigo que a gente está estudando hoje. Que a gente já estudou o 4º, e agora eu vou falar um pouquinho do artigo 5º, tá bom? Então, vamos olhar aqui. A gente, fechando esse nosso semestre, aliás, antes de prosseguir, por falar em prova, eu prefiro falar do trabalho, do exercício que tem por tema esse pedacinho desta aula. Não precisa fazer capinha, não precisa não, eu não quero capinha plástica, capinha de papel, não perca tempo, eu só não gosto quando o aluno faz no papel de caderno e não tira aquela tripinha. Pode ser papel de caderno, pode ser papel ofício, que rascunho já foi usado um lado, você me dá o outro, né? Vamos economizar papel, né? Não, vamos falar diferente, vamos economizar tipo de papel, né? Papel de caderno serve e um grampeador nas folhas e acabou, mais nada. Não precisa inventar capinha, papel, só tem que ter seu nome, né? Pelo amor de Deus, não esquece de botar seu nome. Então, prosseguindo aqui, fechando esse curso, né, falando de hermenêutica, é importante voltar nos autores que a gente já estudou, voltar um pouquinho a lembrar, ter como pano de fundo os positivistas, os naturalistas, os pós-positivistas, e dentro dessas 3 principais linhas de abordagem do direito, né, a gente tem até outras que não são assim tão relevantes, porque são semi-expressões dessas 3 grandes abordagens. E elas também abordam diferentemente a atividade de interpretar. E por isso aquele slide que dividia os leitores de lei, né, os operadores do direito, em 2 ou 3 grupos, né? Os objetivistas, os subjetivistas e os que misturam um pouquinho essas duas coisas, os ecléticos, né? Então, quando a gente está muito preocupado com a ratio legis, com a intenção do legislador, descobrir qual que é o bem jurídico que ele teve por desejo proteger, a gente está sendo mais
subjetivista, no próprio sentido mesmo do termo, lá na língua, na gramática, não é bem gramática, como é que fala? Na literatura, né? Eu estou preocupado com o sujeito, com a substância. O subjetivismo está sempre depositado sobre a busca da ratio legis, a intenção do sujeito. Agora, a outra abordagem é mais positivista, é mais teórica, é mais prática, ela vai analisar o que ela está vendo, o que está acontecendo. O ato negocial, por exemplo, foi até o que eu coloquei lá no slide, né? Pois ato negocial, mas você poderia dizer também, seria até mais amplo, o ato jurídico, porque o ato jurídico nem sempre é de negócio, né? Antigamente a gente usava muito essa expressão, ato jurídico, negócio jurídico. Uma compra e venda é um negócio jurídico. Eu fui ali e comprei um pão na padaria, negócio jurídico, né? Mas outros vão chamar de ato jurídico. Então, são expressões da mesma coisa, sinônimas, que vão melhorando, que vão evoluindo, né? Como agora, nos últimos anos, nas últimas décadas, talvez, a gente vem discutindo muito a mudança da língua portuguesa no que se refere ao gênero, né? A gente não tem termos neutros, como, por exemplo, na língua inglesa, né? Quando eu falo que é bonito, beautiful é para homem e para mulher, a palavra cabe, né, indistintamente para qualquer gênero. Mas a nossa tem aquela terminação do o e do a, então se procura uma alternativa, muitas pessoas gostam da mudança, de falar amigo, amigue, amigui, sei lá, amiga. Então, é uma mudança que alguns acham antipática, mas as mudanças são assim mesmo, elas causam paixões ou causam antipatia. A mesma coisa nas ciências, né? Então, buscar verificar o que está acontecendo no ato jurídico, olhar o fenômeno, ver o acidente de automóvel, ver a compra e venda, ver o casamento. Então, o objetivista analisa o que não é ver o ato acontecendo, não, tá, gente? É ver o que o legislador descreveu daquele ato. O que o legislador chama de família. Vou lá, ao pé da letra, eu sou objetivista. O que o legislador chama de compra e venda? O que o legislador chama de transporte aéreo, né? Então, eu vou ao pé da letra da lei para interpretar e não ir na vontade do legislador. Então, são dois modos de abordar. E é claro que o equilíbrio está sempre no meio, a linha eclética vai adotar, portanto, uma mistura dessas duas técnicas, né? Então, a interpretação pode adotar uma busca da ratio legis ou uma busca do que o legislador chamou de ato jurídico ou ato negocial, ou a gente pode tentar buscar as duas coisas. Nem sempre é fácil, tá? Então, vamos voltar aqui para compartilhar com vocês. Cadê o slide? Aqui, pronto. E fechar o nosso encontro dessa manhã. Aí está. As linhas de interpretação. A subjetivista busca a intenção da lei. A objetivista busca analisar o ato que aconteceu, o instituto jurídico constituído pela lei, né? Aqui ó, é objetivista, o direito escrito, e não a intenção da pessoa legislador, né? A intenção da lei é a intenção da pessoa legislador, por isso subjetivista. E a eclética, né, mistura as duas coisas, adota as duas técnicas em conjunto.
Quando você estiver estudando esta janelinha aqui, antes de estudar o artigo, terminar a aula com o último artigo, quando você estiver estudando essa janelinha aqui, escrevendo devagarinho, lendo alguém, além do meu slide, lendo a palavra de outra pessoa, né, um bom doutrinador, e digo mais para você fazer em casa. Se, lendo esse autor que eu indiquei, ainda não está boa a explicação do que é, por exemplo, a teleológica, que vai cair na prova, dica para quem está presente na aula de hoje. A hermenêutica nos dá o método teleológico, que é a interpretação de acordo com a finalidade social da norma. Pode também ser a interpretação sociológica, é um outro nome para a mesma coisa. Então, se você não estiver entendendo bem o que é a interpretação principiológica, que a gente já estudou lá no pós-positivismo, isso vai ser um repeteco, né? Se você não estiver encontrando isso aqui, no Paulo Nader, acho que o Paulo Nader não coloca esse item aqui que eu coloquei. Esse item aqui eu peguei dos autores pós-positivistas. Você não vai achar assim, arrumadinho nele, igual eu arrumei aqui, não. Ele faz outra arrumação, mas tá bom. Quanto mais arrumações diferentes você encontrar, mais safo você vai ficar com todos os nomes que alguém pode chamar, por exemplo, a interpretação racional. Ela também é chamada de lógica. Depende do autor que a gente está lendo, mas o conteúdo você vai ver é igual, independente do apelido, independente do nome. Tá? Então, voltando aqui, artigo 5º. Último gole d'água. O artigo 5º da Lei de Introdução resume o que é a interpretação, ao meu ver, o método, a meu ver, mais importante, o teleológico. Ele diz, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Fins sociais e exigências do bem comum. Guardem essas duas coisas para o resto da sua vida acadêmica, para o resto da sua vida profissional. A vida acadêmica só tem 4 anos e meio agora, né? Já se foi meio ano. Para quem está fazendo a disciplina de novo, né? Ou me assiste muito tempo depois do seu primeiro período, vê como que o tempo da faculdade voa. Então, estudem bem o que é fim social de uma norma e o que é bem comum de uma norma. Isso vai aparecer em todos os ramos do direito que você for estudando nesta faculdade, né? Uma norma, ela sempre vai ter algum interesse para a comunidade, e é isso que eu tenho que conseguir quando eu interpreto. Se o que eu estou conseguindo prejudica a sociedade, porque vai resolver a vida só do meu cliente e prejudica a sociedade, está errada a interpretação. Tem que mexer nisso daí, né? Eu tenho que ser uma ciência, o direito é uma ciência social, tá? Não é ciência exata, não é ciência humana, né? Se ele quiser ser só uma ciência humana, ele corre o risco de ser uma ciência desumana, porque a gente tem que ver o ser humano como conjunto, como ser social, agregado, coletivo, reunido, né? Se eu tenho esse conjunto, essa coletividade, mas eu estou mandando na minha interpretação uma resposta social ruim para o coletivo, tá bom, eu estou pensando na sociedade, mas eu penso que interpretar assim eu vou alcançar algo ruim para a sociedade. Então não adianta, eu estou pensando nos fins sociais de modo contrário, de modo negativo, não, é para alcançar o bem comum. Você veja que interessante, deixa eu parar de novo, interromper o compartilhamento.
né? Para a gente terminar o nosso encontro com a minha careta aqui, né? Aplicar a norma buscando o fim social é ver que, ao dispor sobre crimes, sobre tributos, sobre empresa, sobre a família, sobre qualquer assunto, é um modo de alcançar um benefício para toda a comunidade. O direito só existe porque existe vida social, né? Se morássemos isolados na Lua ou em outro lugar que, porventura, seja possível viver, eu acho que ainda não descobriram nenhum lugar com possibilidade da gente viver, ficam tentando Marte, mas, por enquanto, o ser humano não consegue viver lá por causa de questões de pressão, clima e sei lá mais o que, né? Então, os fins sociais não interessam para um ermitão, para um ser isolado, né? Eu estou interpretando uma norma sobre tributo para a Letícia, na sua relação com, por exemplo, a Fazenda do município de Niterói, né? A Secretaria da Fazenda, a receita que o município tem, esse relacionamento, eu estou pagando imposto para quê? Eu pago IPTU para quê? Está cobrando assim o assado, aonde eu quero chegar com isso? Né? Então, tem sempre que chegar no bem comum. Você vai encontrar no Código Civil artigos falando sobre a finalidade social da empresa, o fim social do contrato, né? Esses assuntos são tão importantes, saber por quê, como que a minha propriedade também tem um fim social, então da empresa, do contrato, da propriedade, você vai encontrar em todos os ramos do direito o estudo do direito, interpretando o que a gente quer de cada texto, de cada artigo, de cada assunto, interpretando com foco no fim social e no bem comum. Se isso não é bom para todo mundo, se isso não alcança o interesse coletivo, então a interpretação está errada. Volta, que não é para ser assim. Faz de novo. Né? É um modo de você até utilizar, é um argumento até para você fazer recursos. Se você não está achando exatamente aonde que aquela sentença está injusta, pense no artigo 5º da lei de introdução. Essa sentença eu não estou conseguindo achar um argumento, mas ela não está correta. Ela eu tenho que modificar isso. Está acontecendo uma injustiça, né? Não está permitindo que minha cliente seja indenizada porque o plano de saúde não atendeu quando tinha que atender. Não está deixando que a minha cliente, o meu cliente, receba a parte da herança que ele tem direito, mas isso está errado. Eu tenho que rever os termos desse inventário, a distribuição desse patrimônio, alguma coisa aí foi mal feita. Deixa eu voltar lá na lei civil. Então, qualquer que seja a área do direito, né, o fechamento da aplicação da norma, a gente começou esse curso estudando como é que é o mundo do direito. A gente pegou um drone e viajou por cima desse planeta jurídico e falou, olha, aqui tem a common law, aqui tem a civil law, aqui tem não sei o quê, aqui então vamos entrar aqui, vamos descer o voo um pouquinho, aqui tem o ordenamento jurídico, tem lei, tem costume, tem princípio, tem contrato, tem portaria, tem constituição. Então, como que... E aí a gente foi baixando o nosso drone, né? E conhecendo aqui estão as normas, vamos aprofundar nas normas. Agora a gente está vendo ali como é que eles têm um galpão ali embaixo só com as regras para interpretar as normas. Vamos pousar e entrar nesse galpão e aprender a interpretar essas normas. Aí você, no final de tudo, numa grande festa, a festa do bem comum, do interesse público e do bem comum, né? Você vai ali buscar qual que é o fim social, o interesse público, no fundo é fim social, né? E o bem comum, para saber se tudo que você viu ali,
né? E está acontecendo ali com aquela criança, e está acontecendo ali naquela empresa. Então, nesse drone que você viajou em cima do direito, e ali os princípios nascendo, e olha lá o pessoal do pós-positivismo. Então, agora você vai botar um óculos. Quantos exemplos para dar conceito de... Você vai botar um óculos final para rever tudo que nós estudamos e para passar a enxergar o direito daqui para frente. Tudo que você estudar em cada matéria, de acordo com esse óculos, vendo ao mesmo tempo o bem comum e os fins sociais, né? Aí a gente se volta para a ciência da política, para a ciência da sociologia, para a ciência da filosofia, todas aquelas da história, todas aquelas que a gente usa na hora de fazer interpretação, todas aquelas que estão lá nas técnicas do seu dever, que você vai estudar no dever de casa, as técnicas que a hermenêutica fez. Então, a coroa de tudo é a teleologia. Tele, do grego, destino, né? A minha imagem está chegando a você por uma teleconferência, né? O destino é chegar a você. A voz no celular, no telefone, telefone, o fonema, né? O som. Telepatia, para quem sabe fazer, né? Então, teleologia é buscar o destino, a lógica, a finalidade social da norma. Muitos autores não gostam desse nome antigo, né? Teleologia, a busca da finalidade social, e preferem chamar de método sociológico. Método sociológico. Pode até anotar aí que você vai encontrar isso nos outros autores, né? Dizendo o que é o conceito dessa palavra. Eu vou precisar perguntar para vocês um pouquinho sobre isso. Se não cair agora, cai na P3. Se não cair na prova A, cai na prova B. Tá? Então, estuda esse ponto, porque eu preciso examinar esse ponto. Alguém quer fazer mais perguntas? A gente vai rever. Eu vou guardar uns 20, 30 minutos antes de começar a prova, que vai ser menor, porque tem menos questões. Eu vou tirar dúvidas sobre hermenêutica, sobre interpretação, sobre o dever de casa, quem tenha dúvidas nesse ponto para a prova. Então, eu vou separar um tempo para completar o curso bem completado, tá bom? Alguma perguntinha? Então, eu vou me desconectar. Não, primeiro, antes de desconectar, eu posso parar de gravar, interromper a gravação, e alguém quer fazer pergunta antes de eu parar a gravação, porque as perguntas são bons temas de explicação para todo mundo. Se não, eu paro a gravação e ainda fico aqui na sala de aula para tirar mais qualquer dúvida pessoal. Então, dúvida geral, dou-lhe uma, dou-lhe duas, interrompendo a gravação e bye bye, até a aula que